Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma implementação em Python, então, de um algoritmo que já foi discutido. Na descrição do vídeo abaixo está o enunciado e a discussão. A ideia aqui é pintar cilindros de combustível e primeiro a gente vai perguntar a quantidade de cilindros. A gente discute isso como sendo a variável QC. Eu vou pintar cilindros, não vou pintar metade de um, então vou transformar essa variável num int do input e a gente vai perguntar ao nosso usuário quantos cilindros vai pintar, ok? E a partir daí nós vamos perguntar os dados do cilindro. A gente vai perguntar qual é a altura e qual é o raio desse cilindro. Veja que a conta que já estabelecemos lá, a dedução foi feita no outro vídeo, foi com uma altura e um raio em metros. Então vamos dar essa informação para o nosso usuário, só que ele vai fornecer um valor real, né? Ele vai medir, se der, por exemplo, o raio de 50 centímetros, que supondo que a tampa tenha 1 metro, ele vai ter que fornecer 0,5. Então nós temos essa informação de altura e de raio como valores float, valores de ponto flutuante, valores reais. Portanto, aqui vamos perguntar para o nosso usuário e vamos dar essa informação para ele, né? Qual a altura em metros do cilindro, ok? A gente tem que manter a mesma base que foi usada no desenvolvimento do cálculo, né? Se a gente fosse pedir em centímetros aqui, temos que transformar centímetros em metros lá, ou transformar a unidade lá, que cada litro pintava 10 metros, em centímetros, né? Temos que manter esse cuidado que o algoritmo inteiro use em contas de conversão de base a mesma medida, a mesma unidade. Então aqui também vai ser o float do input, da entrada do usuário, e aqui nós vamos perguntar então qual o raio em metros. Então essas são as variáveis de entrada do nosso exercício. Ok, então agora basta fazermos a sequência de operações que calculam as informações de saída, que são a quantidade de latas de tinta e o custo, baseado em várias equaçõezinhas que foram discutidas lá na avaliação do algoritmo, na abstração de quais são as equações necessárias. Então nós começamos primeiro calculando a área do círculo. Esse círculo seria a base ou a tampa, são duas unidades redondinhas, dois círculos, como sendo π, então vamos botar aqui 3,14, um valor float, vezes o raio ao quadrado. Então o raio a gente vai chamar de R, e já colocamos a variável R vezes R. Agora vamos para o cálculo da área do retângulo, que é a lateral do cilindro quando ela é cortada. Uma cota dela é 2πr, então 2 vezes π, 3,14, vezes o r. Esta então é o comprimento da circunferência da tampa ou da base, multiplicado pela outra cota, que é a nossa altura. Ok? Então vamos calcular agora, depois, considerando a área do círculo e a área do retângulo, a área de um cilindro. A área de um cilindro, como temos a base e a tampa, são duas vezes a área do círculo, mais a área da lateral. Essa lateral é a área do retângulo já calculada. Então veja que a sequenciação aqui ela exige com que essas instruções estejam nesta sequência, né? Pois a área do círculo depende do raio, foi lido. A área do retângulo depende do raio e da altura, foram lidos. A área de um cilindro depende da área do círculo e da área do retângulo, foram calculadas. Agora, como quarto item de equação, a gente vai calcular a área total, que são todos os cilindros, ou seja, a quantidade de cilindros, valor de entrada, multiplicado pela área de um cilindro. Aqui nós vamos ter a área total de todas as superfícies que vão ser pintadas. A partir daqui a gente vai poder calcular a quantidade de litros de tinta. Essa quantidade foi deduzida lá como sendo a área total dividido por 10, porque cada litro vai pintar uma demão de 10 metros, ou duas ou três demãos, como for em um exercício. E aqui não importa muito a preciosidade dos números, custo da lata ou da quantidade de metros, né? E sim a manutenção da mesma escala, da mesma unidade e a correta abstração da sequência de ações que desenvolvem esse processamento, sendo ele, portanto, um algoritmo sequencial relativamente simples, mas já mostra essa relação intrínseca na construção das linhas que a gente deve tomar cuidado. Então, calculando a quantidade de latas agora, a gente sabe que pela dedução lá a quantidade de latas é a quantidade de litros divididos por 3,6, por termos 3,6 litros em cada lata, e agora o custo total como sendo a quantidade de
de latas vezes o custo que foi determinado como sendo R$ 99. Temos agora todo o nosso processamento desempenhado, agora basta a gente mostrar o resultado. Então vamos lá, vamos printar a quantidade de latas necessárias ou quantidade de latas, a nossa variável QLA, e também vamos imprimir o custo total. Então, custo total. E esse custo total aqui a gente vai imprimir como sendo a variável C. Vamos rodar então essa aplicação pela primeira vez e a gente vai ver que tem várias melhorias que podem ser feitas, né? Desde arredondamento, a quantidade de dígitos depois da vírgula, passando pela questão do uso da biblioteca math para não precisarmos escrever o número do pi e também fazermos a potência. Então vamos primeiro executar esse cara, ver se tem algum erro nele, né? Então vamos lá. Quantos cilindros vamos pintar? Vamos colocar aqui, a gente vai pintar 5 cilindros. Qual a altura do cilindro? O cilindro tem 1,5 m. Qual é o raio em metros do cilindro? O cilindro tem, vamos chutar aqui, em torno de 0,5 de raio. Então essa conta aqui, o que acontece? Para pintar 5 cilindros, nós vamos precisar de 0,8 de uma lata. Veja, aqui está a primeira melhoria que precisamos fazer. Eu não posso comprar numa loja de tinta 0,8 de uma lata. Então, se esse valor de lata ficar abaixo de uma unidade, eu preciso transformar isso em uma unidade. Se a gente colocar que vai pintar mais, sei lá, vamos pintar 20 cilindros que tem 1,5 m de altura e que tem 0,5 metros, 50 centímetros de raio. Aqui vai dar 3 latas e meia. Eu também não posso comprar 3 latas e meia. Então, a primeira melhoria que nós precisamos para esse programa é transformar esse valor da quantidade de latas num valor inteiro. Nós já vimos em outros exercícios o round, mas o round ele vai arredondar as casas decimais. Ou se for um número do tipo ponto flutuante e pedir round sem parâmetro, 3,4 ele vai arredondar para 3. E a gente quer que esse cara arredonde para cima. Então eu vou mostrar aqui embaixo para a gente ver a diferença de um outro operador, que é o ceil, que é o arredondamento para cima para o próximo número inteiro. Como esse ceil faz parte da biblioteca math, nós podemos fazer from math import ceil. E aí a gente pode usar direto a instrução ceil. E aqui, no caso, a gente vai colocar, se você fizer aqui em cima import math, aí você precisa escrever aqui na hora de executar o método math ponto o nome do método. Como a gente já fez o import dele lá, a gente só pede ceil de QLA. E vamos executar a mesma informação que a gente tinha agora há pouco. Por exemplo, vamos pintar 10 cilindros com 1,5 m, com 50 centímetros, e aí nós vemos lá que estava dando uma lata 0,7 que vai, e agora nós temos 2 latas. Então o ceil funcionou corretamente. Beleza? Esse custo total, ele poderia também ficar uma dízima periódica, mas nesse caso a gente apenas quer pegar as 2 casas depois da vírgula. Então, aqui sim a gente pode usar o round, que é uma função built-in, dizendo que a gente quer o round de 2 casas depois da vírgula, para a gente ter uma ideia do arredondamento, não mostrar uma dízima periódica. Ok, então outras 2 melhorias que nós podemos fazer, aproveitando esse from math import ceil, podemos importar também aqui o valor da constante π. Veja, ela vai ser um valor com certeza com uma quantidade de casas decimais maior do que a nossa constante aqui digitada. Então a gente vai substituir 314 aqui pela constante π. Eu não preciso escrever math.p, porque from math a gente já colocou os 2 direto. Então não precisa fazer math ponto, basta a gente usar π e usar π aqui também. E outra forma de deixar mais simpático o exercício, aqui nós temos πr ao quadrado. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma substituição por potência de R, o raio elevado ao quadrado. Então o power funciona dessa forma, né? A potência, o elevado, a base é o primeiro argumento e o expoente é o segundo. Então a potência de R elevado ao quadrado. Quer levar ao cubo fica assim, quer levar numa potência de 10 fica assim. Então potência de R ao quadrado. Então agora nós modificamos aqui tanto o π quanto o valor da potência, quanto usamos o round para termos 2 casas depois da vírgula, quanto usamos o ceil. Vamos testar agora, ver como o nosso algoritmo ficou.
do ponto de vista da programação dele em Python mais interessante. Vamos colocar então nossos 10 cilindros de combustível, uma altura de 1,5 m, um raio de 50 centímetros, e então nós temos lá que a quantidade de latas era 1,74, foi a 2, e o custo delas foi esse aqui. Só para a gente ver como o π ficou maior do que o nosso 3,14, vou colocar um print aqui para vermos o valor do π. Vamos colocar uma quantidade menor de cilindros, 5 cilindros, sei lá, um cilindro de uma altura de 1,20, e vamos colocar ele com um raio um pouquinho maior, mais baixinho, mais gordinho. Então veja lá o valor de π, nós estávamos usando 3,14. Né? Em C, por exemplo, você não tem uma função que retorna, então normalmente você vai digitar isso aqui como uma constante, seja como um define ou numa constante, 3,14, 16. Né? No caso aqui do Python, a gente tem lá no módulo math a definição, então, e retorna esse valor. Você pode trabalhar com ele, fica certinho. E a nossa quantidade de latas que era 1,39, veja aqui que o CIL foi a 2, e o custo total então ficou com 2 casas decimais por conta do round. Ok, gente? Então tá aqui o nosso exercício, vou tirar a impressão do π. Vamos também alinhar aqui essa questão do CIL. De nada adianta, né, mostrarmos o valor inteiro na saída e termos calculado o custo com o QLA float, não é? O custo tem que ser compatível às latas inteiras de tintas. Então vamos levar esse CIL daqui para a nossa expressão aritmética, calculando aqui sim, então, uma quantidade inteira de latas, o custo ficará correto, a exibição de latas ficará correta também. Tá? E para terminar aqui, a gente pode dar uma arrumadinha aqui, colocar, por exemplo, o custo em reais, para ficar bonitinho. Como esse valor agora de latas vai ser sempre inteiro, e esse valor que a gente colocou do custo de uma lata sempre vai dar um valor inteiro, então só para a gente ver bonitinho, vamos colocar aqui um 99 centavos, né? 98, vai, como as lojas fazem, né? Então vamos fazer a última execução, né, para confirmar que está tudo certinho. Vamos pintar aí 10 cilindros com uma altura de 1,5 metros, com um raio da tampa de 0,5 centímetros. Gente, esses valores são fictícios, o objetivo aqui é testar o exercício, né? Não são fidedignos com a realidade, a gente não é especialista em cilindros, né? Pelo contrário, a ideia aqui é mostrar que o planejamento reverso permitiu descobrir lá no vídeo, né, sobre a construção do algoritmo essa sequência de contas, e que essa ação é uma atividade de raciocínio algorítmico, na qual você se acostuma a fazer uma sequência de passos seguindo uma determinada ordem, montando um algoritmo que sempre que executado produzirá os mesmos resultados, que são a resposta do problema. Bom, o nosso resultado aqui então é essa duas latas, né, era 1,7 se não me engano, e agora o valor então R$ 199,96. É isso então, gente. Valeu!